Declaro abertos os trabalhos dessa sessão plenária e solicito ao senhor secretário que nos faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 20ª sessão extraordinária, realizada em 4 de agosto de 2005, presidência do ministro Nelson Jobim, ausente cadamente o senhor ministro Celso de Mello e Carlos Veloso. Vice-procurador-geral da República, doutor Roberto Monteiro Gurgel Santos, apregoar os seguintes processos: ações cíveis originárias, agravos regimentais, mandados de segurança e reclamações. Sem qualquer objeção, fica a ata aprovada. Com sustentação oral, chama a julgamento o habeas corpus 85.185, de que é relator o ministro César Peluso. Paciente Roberto Luiz Justus e impetrante Alberto Zacarias Toron. Coator, o relator do habeas corpus 39.955 do STJ. Com a palavra o relator. Senhor presidente, trata-se de habeas corpus impetrado contra indeferimento pelo ministro Gilson Dipp, de igual medida, em caráter liminar, pleiteado ao Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 39.955. O paciente está sendo processado pela suposta prática de crimes descritos nos incisos 1 e 4 da Lei 8.137 de 90. Ocorre que o lançamento tributário foi impugnado na instância administrativa e pende de julgamento um recurso protocolado no Conselho dos Contribuintes do Ministério da Fazenda em 31 de maio de 2004. O paciente alega, desde a primeira instância, a ausência de justa causa para a ação penal, dada a pendência do recurso administrativo em que se discute a existência do débito tributário, cuja caracterização é pressuposto do crime contra a ordem tributária descrito no artigo 1º da Lei 8.137. Não tendo logrado bom sucesso, consoante a decisão que lhe determinou a realização do interrogatório, impetrou habeas corpus ao Tribunal Regional Federal da Terceira Região para sobrestar esse ato processual. O relator, o desembargador André Navarrete, indeferiu-lhe a liminar sob fundamento de que verbis não é necessário o término do procedimento administrativo para se configurar a materialidade. No Superior Tribunal de Justiça, onde deduziu o idêntico pedido, foi-lhe negado seguimento no HC 39.955, pois não seria admissível habeas corpus contra indeferimento de liminar verbos, a não ser em casos de evidente ilegalidade, sob pena de indevida supressão de instância. Requereu aqui concessão da ordem para que seja reconhecida a ilegalidade da decisão que lhe deferiu liminar no Superior Tribunal de Justiça. Nos termos do decidido no HC 84.14, relator ministro Marco Aurélio, em cujo julgamento admitiu-se exceção à orientação da súmula 691, quando se trata de flagrante constrangimento ilegal, concedia liminar. Prestou informações ao Superior Tribunal de Justiça, a Procuradoria-Geral requereu as atualizadas ao Conselho de Contribuintes, que informou ter o processo administrativo fiscal, o número X, dado entrada naquele órgão, em 7/7 do ano passado, sem que tenha sido julgado até a data da resposta. Invocando o entendimento formado pelo plenário no julgamento do HC 81.611, o relator ministro da Pública da Pertence, a PGR opina pela concessão da ordem e, em preliminar de julgamento, a turma decidiu remeter o feito ao plenário para efeitos de avaliação do caso à luz da súmula 691. É o relatório. Com a palavra, o doutor Alberto Zacarias Toron, impetrante do habeas corpus. Excelentíssima senhora ministra Ellen Grace, digníssima presidente em exercício neste julgamento, excelentíssimos senhores ministros que integram este colendo do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, senhora presidente, senhores ministros, o tema de fundo desta impetração é um tema absolutamente tranquilo na jurisprudência desta excelsa Corte. Diz, como já realçado pelo eminente ministro relator, com a falta de justa causa para a instauração da ação penal por crime fiscal, quando ainda
pendente o procedimento administrativo. E esta é, sem dúvida alguma, com a diligência que a Egrégia Procuradoria-Geral da República requereu, a situação dos autos. O paciente é um homem público, é um grande empresário, tem programa de televisão, mas podia ser o mais humilde gari, podia ser o mais humilde dos servidores dessa nação. Tanto ele quanto os mais humildes têm o direito de não ver caminhar contra si uma ação penal destituída de justa causa. E instaurada a ação penal perante o juízo da Vara Federal em São Paulo, batemos as portas do Egrégio Tribunal Regional Federal de São Paulo, pleiteando que fosse trancada a ação penal nos exatos termos do que se decidiu neste colendo plenário por ocasião do julgamento do habeas corpus número 81.611, cuja relatoria coube ao eminente ministro pertence. Naquele habeas, pedimos que se trancasse a ação penal como tema de fundo, mas em caráter liminar, apenas e tão somente que se sobrestasse o interrogatório do paciente. E a liminar, então, foi indeferida sob o argumento... A liminar foi, então, indeferida sob o argumento de que pouco importa que esteja pendente o procedimento administrativo. As instâncias penal e administrativa são absolutamente independentes. E, ademais, acrescentou o eminente desembargador Navarrete, a decisão do Supremo não vincula este tribunal. Deu-se, e isso está virando algo mais ou menos comum, de ombros para a decisão da Suprema Corte. O paciente estava na iminência de ser interrogado. O constrangimento ilegal, nos termos do que decidiu este tribunal, patente. Batemos, então, as portas do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, inclusive invocando a jurisprudência daquela Egrégia Corte, no sentido de que, embora, como regra, não caiba a impetração de habeas corpus contra o indeferimento de liminar, ressalvavam-se os casos de patente ilegalidade. E aqui um caso de patente ilegalidade, porque incontroversa a situação. Sua Excelência, o eminente ministro Gilson Dipp, entendeu por bem de negar seguimento ao habeas, invocando a súmula 691 deste Egrégio Supremo Tribunal Federal. Não nos restou outra alternativa senão bater as portas desta excelsa Corte, clamando para que se sobrestasse única e exclusivamente o interrogatório do paciente. Obtivemos a concessão da liminar e, quando do julgamento, por indicação do eminente ministro pertence, a questão instrumental da viabilidade do manejo do habeas corpus nessas condições, nesse quadro, foi levantada e é, penso eu, a questão central que toca ao Pleno nesta oportunidade. E o acórdão que é tomado como paradigma, o acórdão que é tomado como fundamento para desencadear a sucessão de julgados que culminaram na proclamação da súmula 691, salvo engano, é o relatado pelo eminente ministro Moreira Alves, no habeas corpus 76.347 do Mato Grosso do Sul, e neste habeas ficou ementada a seguinte ideia: a admitir-se essa sucessividade de habeas corpus sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. E Sua Excelência, no corpo do venerando Aresto, assinalou o seguinte: número 1, este é o primeiro fundamento, se concedida liminar pelo relator do habeas corpus nesta Corte, estarão prejudicados os habeas corpus interpostos perante o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal Regional Federal, pela impossibilidade de estes, examinando o mérito, que é o mesmo da liminar, concluírem pela improcedência do pedido.
Senhora Presidente, senhores ministros, com a máxima e devida vênia, este primeiro fundamento é, no mínimo, equivocado. Porque não é verdade que, comumente, o pedido de liminar se confunda com o do mérito. Pelo contrário, normalmente, como, aliás, ocorre nesta impetração, ataca-se, como questão de fundo, a falta de justa causa. Mas, no mérito, pediu-se única e exclusivamente o sobrestamento do interrogatório. Então, são questões que se diferenciam. Pode acontecer, para citar um exemplo ao acaso, como tivemos em São Paulo, em caso de lei de imprensa, em que o juiz determinou que se procedesse ao indiciamento do jornalista. Impetramos habeas corpus, arguindo a falta de justa causa para a ação penal, e, liminarmente, pedimos apenas o sobrestamento do indiciamento. O eminente presidente, o vice-presidente do Tribunal de Alçada Criminal, entendeu que o indiciamento tudo bem e negou a liminar. Batemos as portas do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e a liminar foi concedida, relator o ministro Cides Cartesini, na época, para se impedir o indiciamento. E o tribunal, o egrégio, o extinto agora, Tribunal de Alçada Criminal, julgou o mérito da impetração como quis. Não foi o caso naquela oportunidade, mas o campo cognitivo do magistrado, essa é a lição que nos vem dos pretórios e da doutrina, quando aprecia liminar, é um. O campo do tribunal ou do juiz, quando aprecia o mérito ou a questão de fundo da ação constitucional proposta, é outro. Então, pode perfeitamente, isso é comum no cível, por exemplo, uma questão de manutenção de posse, o juiz nega a liminar, agrava-se, o tribunal concede a liminar, isso não obriga o juiz, ao final, instruído o processo, a ter que julgar procedente a ação, porque o tribunal deu liminar. A mesma coisa vale para o habeas corpus. O tribunal pode conceder a liminar e o tribunal inferior, de posse das informações do parecer do Ministério Público, negar a ordem. Por quê? Porque o espectro cognitivo do magistrado, neste momento, ou do órgão colegiado, é outro. E não se fere com isso o princípio da hierarquia dos graus de jurisdição. Porque, insisto, embora pareça óbvio, o campo cognitivo dos juízes, de graus diferentes, é diverso. E, sendo diverso, não se subverte a ordem hierárquica dos graus de jurisdição. E tampouco a concessão da liminar por este egrégio tribunal, para sobrestar o interrogatório, impedirá o egrégio Tribunal Regional Federal de dizer, não, a ação tem justa causa, porque as instâncias são independentes. O que vai acontecer é que a liminar, em tese afirmada por esse tribunal, apenas para sobrestar o interrogatório, estará prejudicada, porque o que era coativo era o indeferimento a liminar, que já não existe mais, porque já há julgamento definitivo na instância inferior. E essa é a realidade do dia a dia forense, sem que se fira a autoridade do tribunal que concedeu a liminar. Em outro campo, nós poderíamos pensar, e se o pedido da liminar coincidir com o pedido de fundo, como ocorre nos casos em que se questiona a justa causa para a prisão preventiva? E o tribunal conceda a liberdade. O mesmo raciocínio se aplica. O fato de, em caráter liminar, o ministro ter deferido a liminar, ou melhor, o fato de, em caráter liminar, ter se deferido a colocação do paciente em liberdade, não obsta que o tribunal, com um conhecimento mais aprofundado da causa, venha denegar a ordem, e não se feriu a autoridade do Supremo Tribunal Federal. Aliás, recentemente, sob a relatoria do eminente ministro Pertence, na semana passada, julgou-se uma ordem de habeas corpus impetrada em favor de um promotor de justiça, que respondia por tentativa de homicídio. Naquela ação, naquele habeas corpus, pedimos a concessão de liminar, foi negada. Nada no plano do direito mudou. No entanto, a ordem, ao final, foi concedida, porque, dentro de uma avaliação mais aprofundada, com outro espectro cognitivo,
verificaram-se melhor os pressupostos da ação constitucional do habeas corpus. Ora, a diferença do campo cognitivo na sua amplitude ou na sua espessura implica em que a concessão da liminar, com a devida e máxima vênia, não suprima ou não torne prejudicados os habeas corpus impetrados nas instâncias inferiores. Mas, não fosse esse aspecto de ordem puramente lógica, há uma outra questão. O habeas corpus é garantia constitucional. Garantia constitucional que, segundo reiterada lição, não conhece outros limites que os estabelecidos na Carta Magna. E mais, a legislação ordinária que vem do Estado Novo, o Código de Processo Penal, autoriza que o juiz ou tribunal conceda a ordem de habeas corpus de ofício quando a ilegalidade for patente. E neste egrégio Supremo Tribunal, vários casos, talvez até mais graves que este, aportaram e demandaram a concessão de liminar. Anoto uma decisão monocrática do eminente ministro Celso de Mello, recentíssima, que concedeu liminar em habeas corpus impetrado contra o indeferimento de liminar, nos famigerados casos em que juízes negam vista de autos sobre os quais recaia um sigilo. Ilegalidade manifesta. Já decidiu a egrégia, primeira turma, no habeas corpus 82.354, memorável julgado relatado pelo eminente ministro Pertence, que é manifesta a ilegalidade de, no Estado de Direito, não se dar vista ao advogado do investigado. E o juiz deu de ombros, como deu de ombros aqui. E agora há juízes até que entendem que é possível que o advogado seja compelido, desde que intimado, a fazer prova contra si. Paraná, caso concreto, o relator, o eminente desembargador Tadá Queiroz. E o Supremo, guardião supremo da Constituição. Em última análise, o que está em jogo é a própria magnitude da jurisdição constitucional deste Supremo Tribunal Federal, a se amesquinhar as possibilidades de, em caso de constrangimento ilegal manifesto, não se poder manejar o habeas corpus, arranhar-se-á de forma definitiva a própria grandeza deste egrégio Supremo Tribunal Federal. E é por isso que o eminente ministro Celso de Mello, que vinha decidindo em uma série de casos pela impossibilidade de se manejar o habeas corpus, ressalvou a hipótese de flagrante ilegalidade. Isso se deu no habeas corpus 86.059. Também o eminente ministro Celso de Mello. Senhora presidente, eu preciso de 1 minuto apenas e concluo. Vossa Excelência tem 1 minuto. Obrigado. Também o eminente ministro Celso de Mello, na mesmíssima linha, concedeu liminar em caso de deserção, em que o sujeito foi preso 17 anos depois, casado com filhos, em que o Ministério Público havia pedido o arquivamento do caso e, no entanto, se manteve a prisão. E colho por último, porque peço desculpas pelo excesso, recentíssima decisão do eminente ministro Carlos Veloso, em que diz o seguinte, Sua Excelência. De regra, eu vou fazer um resumo, porque eu não tenho tempo, o habeas corpus 85.971, onde Sua Excelência, o eminente ministro Carlos Veloso, diz o seguinte: de regra, não cabe deferir liminar quando se trata de habeas corpus impetrado contra liminar. No entanto, Sua Excelência ressalva os casos de patente ilegalidade. É isso que se pede. Aliás, o mesmo fez o eminente ministro no habeas corpus 85.186, quando ressalvou que, na hipótese de se discutir a validade formal da decisão denegatória da liminar, e era aquela situação, seria possível conhecer e manejar-se o habeas corpus. E já encerrando, para dizer apenas o seguinte: ou se cancela a súmula 691, ou pelo menos
que se lhe dê uma nova redação, ressalvando no seu tópico final os casos de flagrante ilegalidade, para que não se perpetue a prepotência e se possa fazer justiça. Agradeço a Vossa Excelência. Palavra com o relator. Palavra com o relator. Senhora Presidente, a súmula 691, aprovada pelo plenário em 24 de setembro de 2003, enuncia: não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra a decisão de relator que em habeas corpus requerido a Tribunal Superior indefere a liminar. As razões que inspiraram a orientação constam dos seguintes precedentes, cito todos os precedentes. Da sua leitura, colhe-se que o fundamento último do iniciado estaria verbis, na relevantíssima circunstância de que a antecipação pretendida transgride princípios processuais básicos, como o postulado da hierarquia do grau de jurisdição de um lado e o princípio da competência de outro, HC 79.748, o relator ministro Celso Mello. Tal conclusão sintetiza, na verdade, dois argumentos deduzidos pelo eminente ministro Moreira Alves no leading case em que se transformou o julgamento do HC 76.347 em uma questão de ordem e que consistem nas seguintes afirmações textuais. A. Se concedida a liminar pelo relator do habeas corpus nesta Corte, estarão prejudicados os habeas corpus interpostos perante o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal Regional Federal, pela impossibilidade de estes, examinando o mérito, que é o mesmo da liminar, concluírem pela improcedência do pedido, por terem de cassar necessariamente, até por causa do mesmo fundamento, a liminar concedida no âmbito de sua competência, por juiz que é hierarquicamente superior. B. Com isso obtém-se indiretamente que, por falta de competência, não é permitido indiretamente, ou seja, que o relator do habeas corpus nesta Corte conceda liminar contra despacho de juiz de primeiro grau. Há um terceiro argumento que não interfere no meu raciocínio, que eu considero aqui numa nota de rodapé. Dessas premissas, com devido respeito, não tiro as consequências. Não encontro óbice jurídico a que, por obra da eficácia de eventual liminar concedido por ministro desta Corte ou do julgamento definitivo, se tornem prejudicados pedidos de habeas corpus em curso perante o Superior Tribunal de Justiça, ainda nos casos em que haja, porque pode não havê-la, como, aliás, bem demonstrou a fervorosa e formosa argumentação do eminente advogado da tribuna, além de outros exemplos que eu cito aqui, porque pode não havê-la, coincidência absoluta entre os objetos das impetrações aqui e ali. A prejudicialidade é um fenômeno peculiar, sobretudo, ao ordenamento processual, e depende apenas da existência de relações lógico-jurídicas entre questões e causas, prejudicialidade interna e prejudicialidade externa. O habeas corpus é também ação, e, como tal, pode, como qualquer outra, ter seu objeto prejudicado por força da decisão desta Corte noutra demanda. E este é, precisamente, um dos casos mais relevantes de prejudicialidade que despontam a nossa ordem jurídico-constitucional. O artigo 5º, inciso 68 da Constituição, prescreve: conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. A essa norma, que redita textos análogos de constituições anteriores e reproduz o disposto no artigo 647 do Código de Processo Penal, ajustam-se outras duas de não menor importância, ambas desse mesmo velho Código. A primeira, o artigo 649, estatui: o juiz ou o tribunal, dentro dos limites da sua jurisdição, fará passar imediatamente a ordem impetrada nos casos em que tenha cabimento, seja qual for a autoridade coatora. A segunda, o artigo 654, parágrafo 2º, é não menos incisiva. Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus quando, no curso de processo,
verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal. Conjugando-se todas essas provisões, tem-se, por exigência hermenêutica da própria natureza da garantia da liberdade física do cidadão, que não se pode deixar de entender, em primeiro lugar, que o emprego do advérbio de tempo sempre, aliás, constante também do artigo 647 do Código de Processo Penal, está logo a indicar que o propósito normativo aí é de inibir ou reparar de pronto todo e qualquer constrangimento ilegal a tão conspícuo direito, cujo resguardo não é compatível com dilações oriundas da complexidade do sistema dos remédios processuais ordinários. Nesse sentido, não seria incurial reconhecer que, nesse tema, a eficácia do habeas corpus só pode encontrar limites e restrições na própria Constituição. Aliás, é o que se pode, aliás, tirar de um excerto de Pontes de Miranda na sua História e Prática do habeas corpus. Em segundo lugar, que ante a proeminência do valor jurídico que constitui objeto da mesma garantia constitucional, a liberdade, essa tutela transpõe até o cânone primário que, ordenado a preservar a imparcialidade e a isenção do juiz, consagra a passividade ou a inércia do ofício jurisdicional, que, de regra, só se desencadeia mediante provocação do interessado. A lei impõe aos juízes e tribunais dever jurídico de prestar de ofício a tutela. Em terceiro lugar, que esse dever abstrai a qualidade ou a condição jurídica da autoridade coatora, pois a identidade funcional desta não diminui a gravidade da ameaça ou da ofensa à liberdade de locomoção. Daí, aliás, antecipar-se logo, o que adiante, a meu ver, se comprovará ad rem, quão equivocada é a conclusão de que a cognoscibilidade do pedido por esta Corte esbarraria na impossibilidade de concessão direta de liminar contra decisão de juiz de primeiro grau. Basta, portanto, que em qualquer processo esteja provada a violência atual ou iminente à liberdade física individual, para que daí surja o dever jurídico de provocado ou ex officio o órgão jurisdicional que seja competente para conhecer da espécie, por cobro imediato à injúria à liberdade da pessoa, ainda quando o ato constritivo provenha de juiz ou de tribunal. A ressalva que comporta tal acerto, a que ninguém recusaria adesão, essa respeita tão somente a questão de competência, ou seja, a questão da predefinição do órgão sobre o qual pesaria o dever jurídico em qualquer daquelas duas situações típicas que lhe dão origem. No caso, trata-se de indagar se o Supremo tem ou não competência para conhecer de pedido de habeas corpus contra ato jurisdicional de ministro do Superior Tribunal de Justiça. A resposta, com o devido respeito, parece-me positiva. O artigo 102, inciso 1, letra I da Constituição, estabelece a competência desta Corte para processar e julgar originariamente o habeas corpus quando o coator for tribunal superior ou quando o coator paciente seja autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Federal ou se trate de crimes sujeitos à mesma jurisdição em única instância. A norma não discerne, nem haveria razão para discernir, quanto à tipologia ou a estrutura subjetiva do ato coator representado por decisão jurisdicional, pouco se dando que esta seja monocrática ou colegiada, porque releva e importa apenas a afirmação em si da coação iminente ou atual à liberdade. Ora, quando esteja autorizado a proferir decisão jurisdicional, todo ministro é considerado órgão fragmentário do Superior Tribunal de Justiça, pela razão óbvia de que atua em nome deste. De modo que, por boa e irrepreensível consequência, se a decisão monocrática contém ilegalidade susceptível de reparo por via de habeas corpus, tal ato, provindo de um dos seus órgãos, não importa se colegiado ou monocrático ou individual, é imputável ao próprio Superior Tribunal de Justiça, e, como tal, desata a específica competência constitucional desta Corte para conhecer de pedido tendente a repará-lo.
objetar-se-á que o ato é provisório, porque ainda sujeito a controle no julgamento colegiado do habeas corpus em que se negou a liminar. Essa característica da decisão, a provisoriedade, e suposto importante para outros efeitos jurídicos, não tem repercussão alguma no tema da viabilidade do pedido de ordem ao Supremo, porque nem a Constituição, nem as normas processuais subalternas condicionam a propriedade do uso do remédio extremo do habeas corpus à circunstância de não ser provisória ou transitória a violência atual ou iminente à liberdade física do cidadão. A ordem jurídica não tolera que alguma ilegalidade lesione e muito menos que sequer arranhe, ainda quando, por certo tempo, esse valor jurídico fundamental da vida humana. Por isso, arma-o da mais ampla, pronta e eficaz garantia processual jamais concebida. A tutela aqui é absoluta e incondicional. A não reconhecer competência à Corte na espécie, chegar-se-ia a absurdo redobrado. O primeiro, porque deparando desde logo com ofensa ou ameaça provada à liberdade de locomoção, a consciente omissão desta Corte convalidaria, ainda quando por tempo determinado, o que nada atenua ou agrava a liberdade individual, uma ilegalidade conspícua que terá de declarar e remover quando lhe chegue em grau de recurso ou de outro pedido de habeas corpus ou inconformismo do ofendido. Essa condescendência gravosa à liberdade não entoa com garantia constitucional. O segundo, porque se, por exemplo, nos autos de recurso civil encontre igualmente provada ameaça ou agressão à liberdade física de alguém, não pode esta Corte furtar-se à obrigação jurídica de a remediar de pronto e de ofício nos termos do artigo 654, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, ainda que, por hipótese, eventual decreto de prisão civil, que é a hipótese que suscito, advenha de um juiz de primeira instância. Nada justifica, a meu ver, nada, que deixe de a remediar de pronto quando provocada só porque o ato coator consista em decisão denegatória de liminar da lavra de ministro do Superior Tribunal de Justiça. São estas, em suma, senhora presidente, as razões por que, preliminarmente, eu sugiro que seja cancelado o enunciado da súmula 691. Faço agora uma breve consideração, senhora presidente, a respeito da sugestão de que fosse dado a essa súmula a interpretação com uma redução teleológica que implicasse acrescentar ao final da súmula, a menos que a ilegalidade ou o abuso do poder seja flagrante. Só que, com esta restrição, nós confundiríamos os dois planos, que é o plano da admissibilidade e o plano do conhecimento, o que, na verdade, significaria, informalmente, a revogação da própria súmula. Porque o que a súmula impede é o conhecimento e é, portanto, a admissibilidade do habeas corpus. Ora, esta sugestão alternativa significaria dizer que o tribunal tem competência para conhecer do habeas corpus, sempre que conhecendo, vá conceder a ordem. Em outras palavras, nós admitiríamos, como regra, a admissibilidade do habeas corpus, porque só com a possibilidade de conhecimento o tribunal poderá dizer se a ilegalidade é flagrante ou não. Em outras palavras, o juízo de admissibilidade ou de conhecimento é o caminho único, não há alternativa para que o tribunal possa chegar a um juízo de flagrância da ilegalidade. Em outras palavras, se o tribunal não puder conhecer do habeas corpus para examinar se ele contém ou não contém a narração ou a prova de uma ilegalidade flagrante, não há meio do tribunal dizer que a ilegalidade é flagrante e que, portanto, tem que admitir outra. Em outras palavras, nós estaríamos numa aporia ou, com devido respeito, numa solução que, na verdade, implica, embora informalmente, a revogação da súmula. Razão por que, senhor presidente, eu, com devido respeito, eu insisto na sugestão ou na proposta de cancelamento da súmula 691.
Eu ouço... Senhor ministro Peluso, eu gostaria, para que o tribunal tivesse a exata compreensão das dimensões da tese tão brilhantemente sustentada por Vossa Excelência. É dizer que, negado a liminar pelo relator, cabe habeas corpus ao Supremo Tribunal contra o seu ato. Assim, radicalmente? Sim. Sim. Pô, se é dever do relator conceder a liminar contra a ameaça mais remota que haja à liberdade de locomoção, como no caso, interrogatório de um acusado, negado pelo relator do Supremo Tribunal liminar, pela mesma lógica, caberá habeas corpus ao tribunal para que o tribunal, em plenário, decida sobre essa liminar. Não seria conveniente seguir na linha de pensamento do ministro Veloso? Ou seja, nós manteríamos a súmula na sua inteireza? Isso, mas isso obriga a examinar todos, não é? Não, porque quando... Aí, nesse ponto, quando o a voto ilegalidade... do ministro Peluso é irretocável. Quando a ilegalidade é Não se pode dizer que só se conhece de habeas corpus quando a ilegalidade for manifesta. Primeiro, por uma questão de lógica jurídica, como mostrou o ministro Peluso. Segundo, por uma questão de inutilidade prática. Porque todas as liminares negadas neste país terão que ser previamente examinadas para dizer, como não é manifesta, a ilegalidade eu não conheço. Quanto à indagação de Vossa Excelência, que, na verdade, é a proposição de uma questão, eu tenho lembrança que não faz muito o tribunal, contra um ato liminar de Vossa Excelência, acabou conhecendo de um pedido dirigido ao plenário como agravo regimental. Eu acho que não seria impossível que o indeferimento da liminar, quando fosse flagrante a ilegalidade, ou pelo menos houvesse a alegação de ilegalidade manifesta, que a decisão do relator que indefere a liminar também ficasse sujeito à apreciação do colegiado correspondente. Eu acho que no caso do ministro Carlos Brito não foi denegação de liminar. Acho que Sua Excelência negou trânsito à ação de habeas corpus. Sim, mas Portanto, julgou extinto o processo. sim, mas de qualquer maneira, o que vale... A minha preocupação é com uma responsabilidade desse Supremo Tribunal com a sua viabilidade. Essa é a minha também. Essa também é a minha preocupação. Não é o caso de caçar a súmula, não é? Não. Mas de ponderá-la em Não, alguns ministro, casos. súmula ou se observa de acordo com os precedentes que a embasaram, ou se cancela. Não, os precedentes Ministro, permanecem. não se dá temperamento à súmula. Cancela-se esta e, se for o caso, emita-se outra depois. Mas esta está fundada nos precedentes a partir do referido pelo ministro Peluso, do eminente ministro Moreira Alves. Então, não é possível estabelecer temperamentos que não estão nos precedentes. A súmula é uma pura declaração solene do tribunal de que considera determinada questão pacificada e, consequentemente, dispensa novas discussões, dispensa citação de precedentes, dispensa longas e eruditas fundamentações. É apenas um método de trabalho do tribunal. Perfeito. Quando se discute que a súmula não devia dizer o que os precedentes disseram, é que ela já não presta como súmula. Então, o caso é de cancelar. Então, não há meia medida. Não, isso está naquela ou se cancela, ou se aplica a súmula. Não se admitindo sequer interpretação, porque ela já é ela resultado. É uma interpretação. Ela já é resultado Exato. de interpretações O único recurso de hermenêutica da súmula é consultar os seus precedentes. E ninguém tem dúvida de que os precedentes não faziam distinção alguma. Agora, o tribunal tem, para questões excepcionais de afirmação da sua autoridade, um outro instrumento constitucional hoje, que é a súmula vinculante. Esta, sim, permite per saltum, mediante reclamação, que se corrija ou que se imponha aquela jurisprudência que o tribunal entenda de qualificar como vinculante, imediatamente.
Por reclamação, Se vocês me permitem, eu gostaria de fazer uma ponderação à Corte. Uma ponderação à Corte. Eu acho o seguinte. Se ficarmos muito preocupados com, vamos dizer, com as consequências de ordem prático-burocráticas, Não é burocrático. eu acho que o acúmulo, o volume, sobrevivência da Corte, ministro. Sobrevivência, não. O problema maior não é, eu acho, nem seja esse o caso. Eu acho que essas dificuldades de ordem prática são o preço que a ordem constitucional paga pelo valor que atribui à liberdade do cidadão como um valor fundamental da vida humana. Eu acho, ministro, acho que E está havendo uma em nome deste superestimação. valor, em nome deste valor, que tem na hierarquia axiológica um grau elevadíssimo, não se pode pôr na balança para contrapesá-lo dificuldades de ordem prática, até porque a própria experiência revela que não são muitos os casos em que esses habeas corpus são trazidos à consideração do tribunal. Ministro, E que porque o há tribunal 5 anos o tribunal não Porque há conhece 5 delas, anos que o tribunal com uma não única conhece. exceção. Vossa Excelência não tem a dúvida que toda liminar indeferida no Superior Tribunal de Justiça, advogados vamos sabem ter um disso. habeas corpus aqui. Os advogados sabem disso. Mas Depois eu mas o acho que não devemos superestimar, ministro. Não, mas eu não sou Veja, pelo contrário. veja que violência é essa que se fez? Interrogatório, que é peça de defesa. Mas podia não ser essa, nós estamos discutindo a tese. Ministro, podia não ser discutindo essa. a tese. No caso específico, Vossa se Excelência trata está de- discutindo a hipótese, nós Podia- estamos discutindo a podia não tese. ser essa, Se trata de Podia uma não ser violação essa. de uma decisão, Eu claro. duvido Não, que podia não se ser essa. fosse realmente algo Não, mas Não, Mas o isso caminho- não. violência, Vossa Excelência está argumentando- o Tribunal, jurisprudência o Superior Supremo, Tribunal de não é Justiça não, isso. Não, agiria tudo dessa bem, forma. Nós estamos É. discutindo o princípio, nós estamos discutindo o enunciado da Sim, súmula. mas Vossa Excelência está invocando o argumento do caso concreto. Ministro, o juiz está sempre diante do fato, ministro. Perdão. Não, e o que não me parece compatível com a função da Corte é que a Corte, encontrando provada a ilegalidade, que podia ser mais grave do que esta a que Vossa Excelência se refere, condescenda com a omissão em demorar ou em prolongar o grau de agravo à liberdade física do cidadão, conscientemente. Isto é, a Corte toma conhecimento de que está diante de uma ofensa grave à liberdade do individual do cidadão e diz assim, bom, nós temos aí vários trâmites Ministro Peloso, me permita. na ordem de remédios permita. ordinários, vamos aguardar que ela chegue aqui novamente por outros meios. A Corte está assistindo e reconhecendo a ilegalidade ou o abuso de poder contra a liberdade do cidadão e condescende com isso, quando a Constituição lhe impõe como dever jurídico velar pelas garantias constitucionais. Isso me parece incompatível com o devido respeito com a alta função que a Constituição reserva à Corte, em nome e por conta desse valor da vida humana. Eu acho que, neste caso, como se trata de um dos valores de maior dimensão na ordem jurídica constitucional, o tribunal não tem que ter meias medidas. Acho que o tribunal tem que estar de portas abertas para remediar e reparar os agravos O contra a liberdade tribunal, individual. este tribunal data vênia, em matéria de habeas corpus, tem uma história não comparável com nenhuma Suprema Corte É exatamente do em mundo. nome dessa história que eu estou propondo. Agora, vamos ter simplesmente presente que somos uma instituição humana e com determinada capacidade de prestar jurisdição. Lembra-me de ter ouvido de um juiz da Suprema Corte, da Corte Constitucional Italiana. Muita jurisdição, nenhuma jurisdição. Mas há um outro argumento, que é o fato de que certas decisões de órgãos inferiores só são tomadas hoje por conta do enunciado da súmula, porque sabe que, a despeito dela violar jurisprudência do Supremo, contra esse ato não será admissível um habeas corpus. Ao instante em que a súmula for removida,
as decisões inferiores terão maior cuidado, porque sabe que passarão por um reparo caminho que a imediato Constituição tomou, da sua data Constituição. vênia, é Em outras outro. palavras, de certo modo, o enunciado da súmula é também um estímulo a, vamos dizer, eu diria... O ministro Beluso, me Não se a questão fazer de uma fundo, a observação. solução da questão de fundo se converter em súmula vinculante. Me permita uma observação, Sim, ministro, mas Esse é o até, caminho, Bolsonaro. até que E não que todas... tenhamos que examinar mas cada caso penal neste Brasil lá fora para saber não se um habeas corpus foi mal concedido ou mal deferido, mas se uma liminar Nesse caso, ministro, pertence... para evitar enfim, o início de um processo ou, no caso de um inquérito, do qual, anos depois, possa vir a resultar uma condenação. O Supremo Tribunal terá que examinar a uma dos que aqui chegarem, é data vênia nos condenarmos à impotência. Mas, Ministro Edson Grau. vamos relator. aguardar que Ministro todas as relator. hipóteses de violação à liberdade individual se tornem objeto de súmula vinculante. Ministro relator, Ministro Vamos, Marco no Aurélio. caso, remeter aí para Marco as Aurélio. calendas Então, gregas por que não nos as transformarmos na soluções. instância ordinária do habeas Ministro ordinária do relator. habeas corpus em qualquer caso? ministro relator, no Porque, caso concreto, evidentemente, nós só atuaremos nos casos em que já passaram pelo crivo e que podem Agora, ser remediados nas neste vias caso, ordinárias. não há nenhuma dúvida que se trata, para usar uma expressão do ministro Pertence, de uma chapada violação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. É um caso de manifesta Manifestíssima. ilegalidade. Quer dizer, Manifestíssima. não há nenhuma dúvida de que tanto o tribunal, ao negar a liminar, quanto o STJ, ao negar a liminar, arrostou a claríssima jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, construída, inclusive, no voto de Vossa Excelência. Por isso que, neste caso, não me parece que haja nenhuma dúvida. E eu não gostaria, eu sei das lições claras da doutrina do Supremo Tribunal Federal e das lições magníficas do eminente Vitor Nunes Leal, que estão positivadas aqui no nosso regimento interno, quanto ao modelo sumular, especialmente quanto à possibilidade de que não se faz a interpretação da súmula, ou de que, talvez, para usar a expressão americana, de que não se devesse fazer um distinguishing. Mas nós sabemos que, a partir da ideia mesmo do stare decisis, que há duas formas de arrostar o entendimento a um problema como este. Ou nós vamos para a posição radical, que os americanos chamam de overruling, ou fazemos o distinguishing. Basta que a Corte faça o distinguish para que o risco de se avolumarem os pedidos aconteça do meu ponto. Sim, não, mas eu acredito que esta posição Sempre intermediária... haverá alegação de que está no distinguish. Não, não. Só o advogado inepto, era caso até de comunicar a ordem de prevaricação, de tergiversação, vai dizer que a sua ilegalidade, a ilegalidade que ele se queixa... Não é muito ilegal, não. Não, mas o Outras tribunal... palavras, mas ilegalidade não, sutil. Mas eu acredito exatamente que, no atual momento, e dada, inclusive, a contenciosidade do tema, seria de se encaminhar essa solução intermediária. O próprio regimento interno sugere que, toda vez que houver uma mudança na interpretação radical, que se faça a edição de uma nova súmula, ou que se cancele a súmula. Sim, né? cancele-se. Editar ou não, outra. Outra é uma outra decisão. Agora, nós também temos... A outra vai dizer também que, da decisão do relator que negar a liminar, cabe habeas corpus ao plenário. Mas nós sabemos também que há várias súmulas Toda que são argumentação reinterpretadas aqui, e que nós fazemos, portanto, essa interpretação compreensível. De modo que eu tenderia a encaminhar, não na linha da superação da súmula e do cancelamento da súmula 691, mas na linha já desenhada nas manifestações do ministro Celso Mello e do ministro Veloso, caracterizando o caso como de manifesta ilegalidade, até que nós encontremos uma solução que também atenda ao requisito da funcionalidade do tribunal, que também é
um requisito importante no quadro do Estado de Direito. Eu encaminharia uma proposta Ministro Eros Grau. nesse sentido. Eu gostaria de fazer uma até observação. Foi admitiria a esta minha ponderação solução inicial. não fosse o fato esperar dela um momento de esconder a revogação prática da súmula. Na verdade, significa isso. Em outras palavras. Eu E gostaria mais, de fazer uma observação, Ministro ministro Peluso, Peluso. ministro Eros Grau Vossa pede a Excelência me palavra. permitir. Quando eu cheguei a esse tribunal, pela experiência que eu tinha, eu imaginava que o Supremo fizesse exclusivamente exatamente isso que Vossa Excelência pregoniza. Ou seja, que o Supremo examinasse habeas corpus que tivessem, por razão, por motivo, um ato coator do Tribunal Superior de Justiça ou de outro tribunal, seja do ministro relator, seja do próprio tribunal. Acontece que a jurisprudência dessa Corte, eu me convenci de que deve ser assim, fez com que ela se transformasse num tribunal de alçada, de cassação, das decisões tomadas nos tribunais inferiores. Então, o que Vossa Excelência preconiza agora é a recolocação do Supremo Tribunal na função que lhe foi designada pela Constituição. Há ato coator, então esse tribunal examina. Isso me parece que seria perfeitamente possível, desde que nós concebêssemos que nós não somos uma instância de recurso e que esse ato coator, quando o coator for o Tribunal Superior, pudesse ser lido como eu lia antigamente. Quer dizer, o ato coator é praticado pelo Tribunal Superior. Muito bem, mas não é assim que as coisas foram postas. A nossa jurisprudência encaminhou-se num sentido de dar ao Tribunal um papel muito mais amplo. E a mim parece que, se for mantido esse entendimento, anular a súmula significaria examinar per saltum, matéria que está afeta ao tribunal recorrido. Então, aí é supressão de instância. mas e nas Então, me exceções? parece, me E nos permita só distinguish? terminar, me E permita nos terminar. casos ditos flagrantes, o que nós vamos fazer? A mesma coisa. Mas é uma coisa ou outra. Ambas. Mantém-se Ou uma a súmula coisa ou como outra. distingue. Em outras palavras, mantemos a súmula e, a partir de hoje, fingimos que ela não existe. Não, desculpe, não. Para dizer que a ilegalidade é manifesta. Não é isso, não é isso. Vossas Excelências preferem Eu acho que por uma detrás postura disso- formal? Por Eu detrás não proponho disso- essa Aliás, é postura voltar àquela... É voltar àquele jogo de faz de conta que, depois de muitas décadas, superamos no recurso extraordinário, que é discutir horas para depois dizer que não conhecemos do recurso. Exatamente. É exatamente O isso. grande problema é que o verbete é linear, ao revelar que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas impetrado contra a decisão do relator, que em habeas corpus requerido ao Tribunal Superior indefere a liminar. Aqui não houve nem indeferimento pelo Superior Tribunal de Justiça. Quer dizer, esse habeas é cabível, até mesmo para dizermos que a decisão do Superior está correta, porque o que ele fez foi negar seguimento à impetração. Não houve deferimento ou indeferimento de liminar no Superior. Veja Ele bem, negou o senhor, segmento. É porque a impetração ao Superior Tribunal de Justiça era contra o indeferimento da liminar no Tribunal de Segundo Grau. Base para conhecermos de qualquer forma da impetração. O problema do verbete surgirá no julgamento de fundo do habeas corpus. Portanto, nós temos que definir qual é a nossa função. Eu não me oponho a nenhuma solução de caráter formal, desde que o tribunal não se sinta tolhido a examinar esses casos de ilegalidade por via de habeas corpus contra decisões monocráticas do Superior Tribunal de Justiça. Em outras palavras, se o tribunal se assegurar o poder de conhecer de certos habeas corpus para remediar ilegalidades, manter ou não manter a súmula, para mim, é absolutamente irrelevante. É importante que o tribunal reafirme o seu poder de remediar os abusos contra a liberdade do cidadão, em vias de habeas corpus, ainda que esse abuso provenha de decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça ou de qualquer outro tribunal superior. Ministro relator, Vossa Excelência colocou inicialmente a proposta de revisão ou cancelamento da súmula. Ainda não se manifestou quanto
ao deferimento do... No do mérito, habeas estou corpus. concedendo a Sim, ordem. imagino eu. Sem mais. Mas eu vou colocar em votação apenas a primeira... Nós temos primeiro Não é? discutir. Eu tenho que colocar em votação apenas a proposição inicial de Vossa Excelência, que é a de cancelamento da súmula 691. Colho o voto do ministro Eros Grau. Senhora presidente, eu tenho que ser coerente com o entendimento que adotei depois que fui convencido, ao chegar nesse tribunal, há um ano e pouco, que o tribunal, em matéria penal, cumpre um papel extremamente dilatado, que ele acaba funcionando como uma instância de recurso. Se é assim, eu voto no sentido de manter a súmula, porque superá-la significaria suprimir a instância. Outra coisa que eu gostaria de deixar anotado, não é verdade que não se interprete súmula. Interpreta-se porque é impossível não interpretar. A súmula se transforma, deixa de ser norma e se transforma num texto. E, evidentemente, ela passa por interpretação. Mas aqui não se pode interpretar também nesse sentido de excepcioná-la, porque ela ou é ou não é. E isso vai depender, fundamentalmente, eu quero insistir nesse ponto, da função que nós atribuirmos a nós mesmos. Nós somos um tribunal que examina habeas corpus contra ato coator ou nós somos uma instância de recurso. O que vem prevalecendo é o entendimento que nós somos uma instância de recurso. Por isso, eu voto contra a anulação da súmula, pela manutenção dela. Ministro Joaquim Barbosa. Senhor presidente, também eu voto contra a anulação da súmula. Eu comungo do pensamento externado pelo ministro Pertence sobre a matéria, e me preocupo, sobremaneira, com a sobrevivência desta Corte. Agora, há um outro problema que também me preocupa, que é uma certa fragilidade, uma certa instrumentalização dessa Corte face dessa Corte, às vezes, uma espécie de correia de transmissão de certas ideias que são concebidas de maneiras, às vezes, as mais ligeiras, e impõe-se isso. Eu explico. Essa questão foi objeto de um artigo recente do ilustre advogado, propondo exatamente a revogação da súmula. Ora, essa súmula foi aprovada por nós há menos de 2 anos. Eu, ministro Peluso, ministro Brito, tão logo assumimos aqui dessa Corte, nós aprovamos essa súmula. Subitamente, vem uma proposta de se anular a súmula. E a estabilidade da jurisprudência dessa Corte, onde fica? Com essas considerações, com relação a esse primeiro aspecto, eu acompanho a divergência e não recuso a proposta do ministro Peluso. Ministro Carlos Brito. Eu sou pela manutenção do verbete 691, constitutivo da súmula desta Casa, na linha do pensamento dos ministros Carlos Veloso e Celso de Mello. Segundo, pensamento que nos leva a relativizar, eu sei que isso pode parecer uma heresia ao ministro Pertence, o rigor da súmula, mas há casos que são mesmo de abuso e de ilegalidade prima oculi e a afastar o óbice do conhecimento do HC. Nesses casos excepcionalíssimos é que eu admito o conhecimento, mantendo, porém, a súmula na sua inteireza. Senhor presidente, vocês me permitem? Pois não, ministro. Rapidamente, eu não vou... Vou mandar todos que chegarem para Vossa Excelência primeiro ver essa legalidade. Se Vossa Excelência achar que é manifesta, manda para mim que eu consigo. Olha, por que é manifesta esse aqui? Porque está chegando esse habeas corpus. É porque nós conhecemos, está é manifesta ao porque nosso nós conhecimento. conhecemos, porque reconhecemos que compete conhecer. Não, porque está se não conhecesse, afrontando quando não se conhece, não uma se decisão sabe, expressa desta Para Suprema isso, a Corte. Constituição deu outro instrumento ao tribunal. Como tantas vezes já fizemos em ocasiões semelhantes, eu vou entendo pedir isso. vênia aos ministros que me antecederam e que estão na divergência, e vou brevemente dizer que me parece uma atitude, embora, vamos dizer, justificável, sob o ponto de vista pragmático,
a postura da Corte, é que a súmula, a partir de agora, se aprovada ou se mantida, ela terá a seguinte leitura: não compete ao Supremo conhecer, exceto nos casos em que o Supremo entenda que compete conhecer. Esse será o teor da súmula em concreto. Acho que a postura da Corte, com o devido respeito, não é de se pôr na condição de revisor ou não. A posição da Corte é a posição da Constituição, é o tutor último da liberdade individual. E não vejo nenhum inconveniente de ordem prática em que, depois de várias exceções, não é o primeiro caso após a aprovação da súmula, são várias exceções. Ministro Veloso, algumas decisões minhas e de outros ministros, ministro Marco Aurélio, vários casos o tribunal já conheceu. Portanto, trata-se de uma experiência posterior à vigência da súmula que demonstrou que a súmula impede, em certos casos, que o tribunal remedeie a ilegalidade. E, por isso, o próprio tribunal abre uma exceção a esta súmula, uma exceção que, por lógica jurídica, também aniquila a própria súmula. Razão porque eu vou pedir vênia e vou manter meu ponto de vista e ficar, se for o caso, vencido na preliminar. Ministro Gilmar. Senhor presidente, como eu já me manifestei no debate, eu tenho a impressão que, a despeito das lições aí da ortodoxia, nos levem, talvez, a entender que, tanto quanto possível, devêssemos interpretar a súmula de maneira apodítica. Nós também temos, ao longo dos anos, exemplos claros de mitigação dos efeitos, de modo que a própria fórmula segundo a qual não se interpreta a súmula acaba dando aso a uma reformulação. Se me permite, apenas em homenagem a Vossa Excelência, em homenagem ao ministro Eros Grau, eu quero dizer que, enfim, não assumo enormidade do que brevitatis causa, tenho dito, que súmula não se interpreta. Não, claro. Quando eu falo que súmula não se interpreta, é que só há um adminículo a fazer na interpretação da súmula, são os precedentes. Sim. Não estou nem Ela não é uma regra autônoma. Ela tenta ser síntese de decisões já tomadas. É nesse sentido claro. Não, eu entendi, não estou imputando a Vossa Excelência. Não, apenas para deixar a declaração, porque meus netos amanhã poderão protestar. Eu dizer que um texto não se interpreta. Não, e esse texto, inclusive, nem é de Vossa Excelência, é do notável, também igualmente notável quanto Vossa Excelência, o ministro Vitor Nunes Leal, que recomendava exatamente isto, por razões... Começou a discussão sobre qual é o sentido da súmula, está na hora de cancelá-la. É isso, e ele dizia isso, e dizia mais, que não deveria haver dúvida quanto ao cancelamento, nem aditamento sequer, né? E isso está até no nosso regimento interno. De qualquer forma, na nossa prática, sabemos que as coisas não correram ao longo dos anos desse modo. Eu vou lembrar de um precedente que foi objeto de discussão aqui em 2001, 2002, e que teve como relatora, salvo engano, a ministra Ellen Grace, a súmula 506, né, que dizia que o agravo a que se refere ao artigo 4º da Lei 43... Sim, não, mas 2 minutos. 4348 cabe somente do despacho do presidente do Supremo Tribunal Federal,